Não, vou começar. Ah, que bom. Tá me ouvindo também? Eu não tô te ouvindo, não, nem te vendo. Não, te vejo não. Mas você me ouve, né? Tá me ouvindo? Enfim. Enfim. Né? Vamos lá.
Ah, então vocês não estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui. Então vocês estão me vendo, mas não estão me ouvindo. Eu sou muito ruim na tecnologia. Ah, tem som e tal. Então tá bom. Já que tem som, vamos embora. Deixa eu testar aqui. Não, tô vendo não. Queria ver, mas não tem problema. Deixa eu testar aqui o compartilhamento da tela para ver se os meus slides vão aparecer aí para vocês. Deixa eu testar aqui. Compartilhar a tela. Janela do aplicativo. Veja, por favor, se está aparecendo aí os slides. Está movimentando. Então fala comigo pelo chat aí, qualquer coisa. Tem uma conversa aqui do lado, que você pode falar comigo. Ou qualquer coisa, vai gravando áudio aqui pelo WhatsApp, que a gente vai acompanhando pelo WhatsApp também, não tem problema. Já vai dar o nosso horário, né, Ederson? Então você dá início aí, eu dou início aqui. Como é que vai ser? Melhor, como vocês só estão me vendo e ouvindo e eu não estou vendo vocês, melhor dar início por aqui, né? A gente vai se acostumando aqui com a tecnologia.
prece aí, então, e a gente vai acompanhando aqui, tá bom? Então tá bom. Então vou fazer a prece, já vou começar. E qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ou manda aqui pelo chat, eu vou acompanhar, ou pelo WhatsApp mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhinhos. Pedir a inspiração do nosso Pai Maior. Agradecidos profundamente a Ele. Sempre a Ele entregando e oferecendo e reconhecendo toda a glória e toda a honra. Rogando igualmente ao nosso Mestre e amigo Jesus, ao querido irmão Francisco, o apoio, a inspiração, a iluminação de nossa mente e coração, para que possamos, Senhor, fazer luz aqui hoje, ajudar a soerguer almas, renovar os nossos ânimos, fortalecer a nossa fé, ganharmos mais coragem, Senhor, de vivenciar o Teu Evangelho, de edificar o reino de Deus em nós e na terra, de seguirmos firmes, Senhor, trabalhando com amor, paciência, respeito a todas as formas de vida, pela Tua causa. E eu te agradeço muito, Senhor, de ter me enviado esses novos amigos, de permitir compartilhar esses estudos franciscanos na noite de hoje. E nós te agradecemos, Senhor, sempre por todas as coisas. E que assim seja, graças a Deus. Bom, feita a prece, vamos começar. Meus irmãos e irmãs, paz e bem a todos. É uma alegria muito grande para mim compartilhar com vocês esses estudos que eu amo tanto fazer, que tanto inspira a minha alma, alimenta a minha vida. Amo estudar a vida de Francisco de Assis, estudar o Evangelho, estudar essa espiritualidade franciscana, essa mística de Francisco, de Clara e dos seus seguidores daquela época, que estão aí entre nós, seja no plano físico, seja no plano espiritual, nos ajudando a caminhar, tendo como lema, meta, objetivo, o Evangelho, as lições imperecíveis de Jesus. E o Espiritismo, ao meu ver, é uma nova ordem franciscana. Tem uma vocação muito grande pela simplicidade evangélica, uma vocação muito grande pelas questões sociais. Fora da caridade não há salvação, afinal, não é? Diz para a gente Allan Kardec. Tem uma vocação muito grande pela fraternidade entre os corações, pela aquela convivência nas casas espíritas. Tudo isso a gente vai encontrar de forma muito clara na ordem franciscana primitiva, que foi realmente um grande retorno ao Evangelho naquela época. Então, tudo me indica, pelos meus estudos, né, pelas intuições, pelas inspirações, pelo convívio com outros companheiros que estudam também a espiritualidade franciscana, que nós que estamos aí estagiando nas lides espíritas, nós temos aí realmente uma vocação para reviver essa espiritualidade franciscana, que é a espiritualidade cristã, mas que foi revivida, tem como personalidade referencial o nosso irmão e pai Francisco. Tá bom?
Então, eu preparei um slide para vocês, é nosso, já compartilhei com o Ederson, já pedi que ele compartilhe com todos vocês que desejarem obter esse conteúdo. Todas as palestras, exposições que eu faço, eu preparo o material e distribuo para o público. Não é meu, na verdade, eu só tive o trabalho de colher ali na literatura espírita e não espírita os conteúdos escritos e compartilhar. Então, está aí aberto o material para vocês criticarem, para vocês perguntarem, para vocês acrescentarem, para utilizarem da forma que desejarem e trocarem comigo ideias para que a gente vá conversando e melhorando esse material e melhorando a nossa vida. Bom, a vida e obra de Francisco é muito extensa. João Evangelista, quando escreveu que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberia nem em todos os livros do mundo. Da mesma maneira, Francisco de Assis. Quando eu falo Francisco, eu estou falando de Clara, eu estou falando de Frei Leão, de Frei Rufino, de Frei Bernardo, não só dele, mas também de um grupo de espíritos superiores, Antônio de Lisboa, né, Santo Antônio de Pádua, que reencarnaram junto com ele naquela época, com a missão de ajudá-lo a trazer o Evangelho de volta, o Evangelho redivivo. Então, é uma obra muito vasta, muito extensa. Graças a Deus, muitas pessoas escreveram sobre Francisco, tanto naquela época como posteriormente. Nós temos à disposição, e eu vou mostrar para vocês agora, no início, uma série de biografias, de agiografias, que são os estudos dos santos, muito ricas de conteúdos, que hoje em dia a gente tem um material bem robusto de estudos franciscanos para a gente entender um pouco da vida dele. Seja material espírita, seja material católico, seja material protestante, seja material de historiadores, material espiritualistas. Nós temos muita coisa escrita sobre Francisco. Eu acho que é o santo mais biografado, mais comentado de todos os santos. Então, não falta material para a gente, mas mesmo assim, mesmo havendo muito material, é muito difícil biografar a vida de Francisco e seus companheiros, porque o que ele fez é realmente excepcional. Assim como Cristo foi excepcional aqui na Terra, Francisco também é excepcional aqui na Terra. E não digo isso por mim. Vários pensadores, vários espíritos, benfeitores já disseram isso. Tanto que Francisco é conhecido como o Alter Christus, que significa o outro Cristo. Tamanho peso, tamanha capacidade de vivenciar o amor aqui na Terra, lá no século XIII. Então, num primeiro momento, eu quero introduzir o tema falando um pouco dessas biografias, tá? Estou fazendo algumas recomendações de biografias para vocês estudarem, para quem deseja se aprofundar mais em Francisco. Então, de tudo que se escreveu de Francisco, das fontes católicas, naquela época o catolicismo imperava, né? Não havia espiritismo, não havia protestantismo, havia o catolicismo aliado ao poder político. Então, os biógrafos que escreveram sobre Francisco naquela época eram católicos. Então, há muitos escritos sobre Francisco daquela época e posteriormente. E existe um livro em especial chamado Fontes Franciscanas, que é esse aqui, um livro de 1.700 folhas, mais ou menos, e esse livro compila quase todos os escritos sobre Francisco. Os principais biógrafos de Francisco está compilado aqui, nas fontes franciscanas. Tá? Além dessas biografias, por exemplo, a biografia de Tomás de Celano, que foi o primeiro biógrafo, ele conheceu Francisco, ele foi curado por Francisco de alguma enfermidade, ele foi o primeiro a escrever sobre Francisco. Ele escreveu também sobre Santa Clara. É um material muito rico, o de Tomás de Celano. Depois a gente teve um segundo biógrafo daquela época também, Francisco já havia desencarnado, do Frei Boaventura, o São Boaventura, que era um intelectual que escreve também uma biografia sobre Francisco, tá? E também um material muito importante para a gente conhecer a vida de Francisco.
Além desses biógrafos, nós tivemos alguns companheiros de Francisco, fiéis companheiros de Francisco, que escreveram sobre ele. Então, nós temos a legenda dos três companheiros, né? Geralmente se atribui ela a Frei Leão, a Frei Ângelo, a Frei Rufino. Nós temos outros escritos sobre Francisco, por exemplo, o Espelho da Perfeição, que é atribuído também a Frei Leão, ou ao grupo de Frei Leão. Frei Leão foi o secretário, o amigo mais íntimo de Francisco de Assis. Ele presenciou os fatos mais marcantes da vida de Francisco de Assis. Então, os escritos de Frei Leão sobre Francisco são fundamentais para a gente entender a história, o contexto e a personalidade de Francisco de Assis. O próprio Francisco escreveu algumas coisas, por exemplo, o seu testamento. No fim da sua vida, ele escreveu, ditou o seu testamento. Então, tem coisas ali muito interessantes para a gente entender sobre a vida dele. Os cânticos, os louvores, as cartas, as admoestações. Então, Francisco, ele ditou e escreveu algumas coisas bem interessantes que estão compiladas aqui em fontes franciscanas. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer os escritos do próprio Francisco, os ditos do próprio Francisco. Isso, para mim, é muito valioso, tá? E creio que para vocês também. Então, esse livro ele compila, tá? As bênçãos de Francisco, as bênçãos a Frei Leão, bênção a outros personagens importantes. Então, a gente vê ali a espiritualidade de Francisco nesses seus escritos, né? A sua fidelidade ao Evangelho, que é impressionante. Ele queria realmente viver o Evangelho ao pé da letra, literalmente. Esse foi o desafio de Francisco, viver o Evangelho ao pé da letra. Por isso que ele é conhecido como o imitador de Jesus. O Evangelho para Francisco não era um livro, não era um escrito, era uma pessoa, a pessoa de Jesus. Para ele, o Evangelho era a encarnação da pessoa de Jesus. Então, por isso que ele queria imitar o Cristo. Por isso que, por exemplo, ele retratou o presépio do nascimento do menino Jesus lá em Grétio, num dia de Natal. Ele teatralizou, ele materializou o nascimento de Jesus, porque ele materializava o Evangelho, materializava a personalidade do Cristo e suas lições, tanto na sua vida quanto na sua arte. Então, ele realmente desafiou-se, e não há maior desafio do que esse, da gente viver o Evangelho ao pé da letra. É o maior desafio já posto ao ser humano. O maior desafio do século XXI, do século XX e dos séculos por vindouros. É viver o Evangelho. Vários desafios já foram propostos aos seres humanos, né? Desafios materiais, por exemplo, a gente vem superando todos, né? Com a nossa tecnologia, com a nossa ida à Lua, mergulhos no fundo do mar, construir arranha-céus, aviões, etc. Esses desafios a gente tem superado. Mas o desafio do Evangelho, que é perdoar, que é retribuir o mal com o bem, que é amar incondicionalmente, independente de cor, de homoafetividade, de religião, de várias barreiras que a gente inventa, amar além disso tudo, amar o ser espiritual em essência que existe, é o grande desafio nosso. Dar a outra face, não é verdade? Então esse é o grande desafio do ser humano, edificar o reino de Deus em seus corações, em nossos corações. E isso Francisco fez. E por isso que é tão importante a gente estudar a vida dele. Mas vamos lá. Além dessa biografia Fontes Franciscanas, que compila praticamente tudo que a gente precisa de fonte católica sobre Francisco, tem outro livro, da Maria Estico. É muito interessante esse livro. Esse livro parece uma psicografia de Emmanuel. É muito lindo esse livro. Tem também o de Eloy Leclerc, que é o Retorno ao Evangelho. Para nós espíritas, né, esse nome é muito comum. O livro se chama Retorno ao Evangelho, né? E o que é senão o Espiritismo como Evangelho redivivo? Então, esse livro é muito sugestivo para a gente. Nós temos fontes espíritas também, o livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, psicografado pelo médium João Nunes Maia. É um livro muito importante também, muito, muito importante. Traz ali elementos inéditos que revelam um pouco dos bastidores
na vida de Francisco de Assis, é uma psicografia, é um olhar espiritual sobre a ótica do mundo espiritual da vida de Francisco. Então, vai mostrar um antecedente dele antes de reencarnar como Francisco de Assis, e a gente vai ver que é João Evangelista de volta. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Então, tá aí essa recomendação. O Espírito Miramês escreveu outras obras muito importantes sobre mediunidade e outros temas que vale a pena conferir, talvez vocês já conheçam. Se não conhecem, por favor, corram atrás para conhecer esse livro. Deixa eu ver se vocês estão me perguntando alguma coisa. Faz a apresentação. Será que sou eu isso? Mas isso aqui já passou, né? Eu sou Rafael, Niterói, Rio de Janeiro, do Grupo Espírita Servidores de Jesus, mas o Ederson me apresenta aí para vocês. Bom, além desse livro, eu recomendo outro, Francisco, Sol de Assis, do César Braga Said, com a participação do Divaldo Franco, traz informações também bem interessantes. Também tem outro, está no material nosso, Francisco de Assis, o Walter Christus, da Elaine Coutinho Sabadini. Esse livro é lindo, lindo. Informações preciosas da vida de Francisco. Elaine é espírita, expositora, médium, e ela é de Minas Gerais, se eu não me engano. Há obras espiritualistas que eu também recomendo, sobretudo as obras de Pietro Baldi. Pietro Baldi é a reencarnação de Frei Leão, aquele que eu citei há pouco, que é foi o amigo mais íntimo de São Francisco de Assis lá no século XIII, o Frei Leão. Então, Pietro Baldi escreveu 24 obras, morou boa parte da vida aqui no Brasil, desencarnou aqui no Brasil em 72, e em 4 obras dessas 24, ele falou muito sobre Francisco de Assis. Então, todo aquele que quer conhecer, se aprofundar na vida de Francisco, tem que ler o que o Baldi escreveu. Tá? Diz Miramês, no livro que eu citei para vocês ainda há pouco, que Pietro Baldi contava como orientador espiritual Francisco de Assis. Então, para a gente ver a importância de Pietro Baldi quando fala de Francisco de Assis. Em 17 de agosto de 1951, lá na Fazenda Modelo, Chico Xavier recebe a visita de Pietro Baldi. E lá eles se sentaram ao redor de uma mesa, junto com personalidades espíritas, e Chico Xavier psicografa, recebe uma mensagem de Francisco de Assis para Pietro Baldi naquela ocasião, para vocês perceberem a importância desse pensador e do que ele escreveu sobre Francisco. Uma mensagem bem grande, falando coisas muito importantes da vida de Pietro Baldi, dito por Francisco de Assis. A mensagem está disponível, depois vocês também acessem se não conhecerem. Então, para vocês verem a importância, né, das informações que ele traz de Francisco. Eu recomendo para vocês um vídeo sobre as biografias de Francisco que eu fiz, está no nosso material, mas vamos lá, gente, para a gente não enrolar muito, não perder muito tempo, vamos deixar essas informações no material que vocês podem acessar por si só. Bom, Francisco de Assis é João Evangelista de volta. Isso é muito importante. Está nessa obra do Miramês. Divaldo Franco fala muito isso nas suas palestras sobre Francisco de Assis. E João Evangelista, para quem não sabe, é o apóstolo amado. É aquele que foi o primeiro a entrar no colégio apostólico, no sentido de ser o mais novo de idade, a entrar no colégio apostólico do Cristo, e foi o último a desencarnar. O único dos apóstolos que não foi martirizado. Por volta dos seus 100 anos, desencarna, e ele é aquele companheiro que escreveu o Apocalipse, fechando o Novo Testamento, é aquele companheiro que escreveu o Evangelho de João. Entre os 4 evangelhos, nós temos, né, os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, né, e Mateus, e o Evangelho de João é o evangelho que não é sinótico, não compartilha muitos textos com os outros evangelhos. O Evangelho de João, 80% dele é original, não tem nos outros evangelhos. Então, João é uma personalidade muito importante para a divulgação e para o entendimento do evangelho. E diz para a gente Amélia Rodrigues, benfeitora,
psicografou algumas obras pelo Divaldo, pelo Chico também. E o Evangelho de João é o Evangelho direcionado aos cristãos. Então, o Evangelho de Marcos é direcionado aos romanos, o Evangelho de Mateus direcionado aos judeus. Já o de João, ele aprofunda a mensagem cristã. É o Evangelho espiritual, o Evangelho do amor, o Evangelho de quem conviveu com Cristo e presenciou os fenômenos mais incríveis da vida do Cristo. Presenciou a crucificação, é aquele que cuidou de Maria depois do desencarne, do retorno de Jesus ao mundo espiritual. Então, é uma figura extremamente importante no Evangelho. Aquele que fundou a igreja de Éfeso, aquele que ajudou Simão Pedro na casa do caminho. Então, é uma figura muito importante. E Francisco de Assis é João de volta. João de volta no século XIII, cumprindo um planejamento na agenda do Cristo. Cristo chama João num momento grave da Terra, que era ali no século XII, século XIII, um momento também de transição, um momento difícil, complicado, onde a religião havia se deturpado muito, muito, muito do Evangelho de Jesus. Então era preciso que um discípulo fiel viesse à Terra novamente, junto de outros, como a gente conversou para trazer novamente o Evangelho de volta. Então, Francisco é João de volta. E é interessante uma coisa que eu queria fazer um paralelo com vocês, é o seguinte: João Evangelista, lá na época do Cristo, no Evangelho, no Novo Testamento, a gente encontra um pouco da personalidade dele. Não sei se vocês recordam, mas Jesus o chamava, ele e o seu irmão João, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, eles eram bem firmes, bem vigorosos, né? Aqueles jovens assim para frente, né? Corajosos, né? E muitas vezes ultrapassavam o limite do razoável. Então, era conhecido como os filhos do trovão. Em determinados momentos no Evangelho, teve uma situação interessante que eles queriam tacar fogo nos samaritanos, né? Eles evocam uma tradição da época que dizia que aqueles que não dessem hospedagem, cairia fogo do céu e destruiria aquela família. E, em certa ocasião, eles pedem isso a Jesus porque os samaritanos não deram hospedagem para eles. E Jesus diz para eles, né, mais ou menos, né? O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Olha que interessante. Fazendo um paralelo com a personalidade de João e a personalidade de Francisco de Assis, vocês sabem que Francisco de Assis não queria tacar fogo em ninguém. Francisco de Assis tirava o vermezinho do caminho para que ele passasse, para que eles passassem. Fazia pregação aos peixes, às aves, conversava com o irmão vento, com o irmão sol, com a irmã lua. Então Jesus lapidou, né, o jovem João, muito impetuoso naquela época. Então, como que o colégio apostólico, todos foram lapidados por Jesus. Todos tinham as suas inclinações, más e boas, e Jesus foi lapidando cada um. Simão Pedro com a sua negação, nosso querido Judas Iscariotes, que desviou do caminho, mas já retornou também faz tempo, já está santificado e redimido, nos ajudando no nosso progresso evolutivo. Então Jesus foi lapidando cada um, e João também. E a gente vê na figura de Francisco algumas coisas lapidadas do nosso querido João, apesar de ser um espírito superior. Então, há outras informações no Evangelho que demonstram, né, esse vigor do jovem João. Mas João foi vivendo, o tempo foi passando, os desafios evangélicos que ele viveu, o contato com Jesus, contato com os outros apóstolos ao longo do tempo, as prisões que sofreu, foi envelhecendo e foi se tornando uma figura encantadora. Aquele amigo, aquele ser sábio, sereno, e chega ao final da sua vida já realmente com o Evangelho enraizado em teu ser. E ele aprende uma coisa interessante, sobretudo quando ele fica exilado na ilha de Patmos, e lá ele é arrebatado pelo Cristo, e ele escreve
o livro do Apocalipse, né? Ele aprende a linguagem dos outros reinos, a linguagem, a comunicação com os animais, comunicação com os reinos da criação, uma ciência profunda. Diz o Espírito Miramês, lá no livro Francisco de Assis, que essa é uma ciência que o homem vai também desenvolver ao longo do tempo. E ele desenvolve isso. Por isso que lá na figura de Francisco de Assis a gente vai ver Francisco de Assis com essa sensibilidade, com essa capacidade de entrar em contato, em comunhão com todas as criaturas. Por isso que ele é conhecido como um patrono da ecologia, por isso que ele trouxe para a gente exemplos maravilhosos de amor incondicional a todas as formas de existência. Bom, pulando João, vamos para Francisco. Tá? Vamos para Francisco. Francisco, que o Espírito Calderaro, lá no livro No Mundo Maior, chama de o zênite da evolução terrestre. Ou seja, o ponto mais alto que a gente consegue olhar, que o observador consegue ver, é Francisco aqui na Terra depois do Cristo. Ele atingiu o ápice da evolução terrestre. Por isso, o outro Cristo, o Alter Christus, ele é o zênite, atingiu essa capacidade. A capacidade que nós também um dia vamos atingir. Tá? Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa aqui. Nenhuma pergunta, deixa eu ver aqui no chat. Nenhuma pergunta. Ninguém quer perguntar nada, gente? Eu adoro interagir, tá? Mas comenta aí qualquer coisa se acharem conveniente. Porque hoje eu vou até meia-noite com vocês, tá bom? Mentira. Então, vamos lá. Vamos chegar na figura de Francisco de Assis. Bom, Francisco de Assis, gente, viveu os desafios do seu tempo. Francisco de Assis representa o encontro do Evangelho com a história do seu tempo. A leitura que ele fez do Evangelho, o desafio de viver o Evangelho, lá no século XIII, foi à luz dos desafios urgentes do seu tempo, dos apelos, dos conflitos, das guerras, das lutas, das dores do seu tempo. Então, ele é, além de extrapolar o meio, ele é também uma resposta, é um produto do meio, do seu tempo. E que tempo é esse? Bom, aquele livro que eu indiquei para vocês, do Eloy Leclerc, vai retratar muito o contexto histórico da época e como Francisco, como que os atos de Francisco, as ordens que ele fundou, as ações que ele empreendeu, são resposta aos problemas do seu tempo. Vale muito a pena conhecer o contexto histórico da época de Francisco para a gente entender com mais profundidade o porquê que Francisco agiu daquela maneira. Tá? Então, por aquele tempo, era um tempo que a Europa já estava há 4 séculos no regime feudal, regime dos senhores feudais. Então, o senhor feudal ele tinha os seus escravos, seus vassalos, eles tinham os servos da gleba. Então, era o dono da terra, o proprietário da terra e, portanto, o dono das pessoas. Né? Os servos dos senhores feudais, eles, para fazerem qualquer ato da vida, tinham que ter autorização do senhor. Então, era o dono da terra e dominava as pessoas. Não havia liberdade de livre associação, de livre comércio. Então, eles eram a classe dominante e a classe menor dos servos padeciam de fome, de miséria, e eram escravos dos senhores feudais. Mas aquele tempo de Francisco era um tempo de transição para um outro sistema de vida, um outro sistema social, econômico, político. Havia uma classe emergente, a classe que o pai de Francisco representava, a classe dos comerciantes de tecidos, dos comerciantes de tintas, era a classe das comunas livres. Então, eram grupos que estavam se emancipando do regime feudal. E, como toda transição, há conflitos, há guerra. Então, esses que buscavam a liberdade, livre associação, fraternidade entre si, né, não ser mais servo dos senhores feudais, entraram em conflito com os senhores feudais. Então, muitas guerras, gente, muitos conflitos, muitas mortes, assassinatos.
aconteceram nessa transição, nesse conflito. E Francisco nasce nesse boom, nesse ápice dessa transição. Ele nasce filho de um representante dessa nova classe social emergente, das comunas livres, tá? Então, o pai dele muito rico, mercador de tecidos, e Francisco usufrui de toda essa riqueza de seu pai e vivencia, observa os conflitos do seu tempo, sobretudo lá em Assis, que era um local muito representativo para esse conflito, para essa transição. Tá bom? Então, a conversão de Francisco, até ele se tornar aquele Francisco que a gente conhece, ela foi uma conversão progressiva. Ela não foi de hora para outra. Ele, na sua infância, demonstrava uma generosidade, uma sensibilidade, uma delicadeza. O seu pai, mercador, queria que ele fosse rico, queria que ele fosse nobre, queria que ele fosse aquele vencedor no aspecto material da vida. A sua mãe, Maria Picalini, já trazia para ele valores éticos, morais, religiosos, evangélicos. Já tinha outros anseios para ele. Mas Francisco cresce e, na sua juventude, impera o meio e a influência do pai na vida dele. Então, para o pai dele, tinha que ser esse vitorioso no aspecto material. Ou, para ser um nobre, tinha que ser um cavaleiro, lutar e conquistar um título de cavaleiro, ou dar sequência ao trabalho do pai dele, de ser um grande comerciante, enfim. Então, na juventude de Francisco, Francisco ia para festas, baladas, Francisco pagava as festividades para todo mundo, né? Era pródigo em dar, era gentil no dar. Não era maldade do seu coração, mas ele curtiu a juventude da sua época. E isso foi até motivo, ao longo da vida dele, ele vai retratando isso, de sofrimento para ele, dessa vida antiga para ele, distante dos valores morais evangélicos. Então, foram mais ou menos 7 anos de conversão até que ele chegasse no Francisco que a gente conhece. Tá? Ele teve que romper com valores anteriores, com pensamentos anteriores, mundanos, profanos, qualquer nome que a gente queira dar, para que ele então descobrisse a sua vocação, para que ele redescobrisse a sua descoberta de si mesmo, o seu propósito, o seu caminho, o seu planejamento reencarnatório de vivenciar o Evangelho. Então, por mais que a gente tenha em Francisco aquela figura encantadora e evoluída, ele viveu as influências do seu meio, mostrou algumas mais inclinações, mas santificou-as, sublimou-as, todas elas, ao longo da sua trajetória como Francisco. Semelhante a nós, que não vamos mudar as nossas mais inclinações de hora para outra. Talvez nós aqui, participando desse estudo, chegou dado um momento da nossa vida que a gente rompeu com questões antigas, com uma vida passada, para viver uma vida nova, só que agora com o Evangelho no coração. Houve algum traço, houve algum momento, algum trecho da nossa vida que houve um rompimento. E com Francisco isso está muito claro na vida dele. Então há um período de desconstrução de valores que não cabiam mais para Francisco. Então Francisco desiludiu-se, amargurou-se. Francisco viveu conflitos internos. Francisco teve muitas dúvidas. Então era um ser humano autêntico, verdadeiro, que vivia os conflitos do seu meio e do seu tempo. Mas reconstruiu, descobriu a si mesmo, sua vocação, seus propósitos, seu caminho evangélico de edificação do reino de Deus, até chegar na realização, na vivência plena do Evangelho, como a gente conhece Francisco de Assis. Então, eu gosto muito de falar desse primeiro período da vida dele, desse primeiro e segundo, né? Porque a vida dele foi assim, uma vida autêntica, verdadeira. E isso traz mais aproximação conosco, com a nossa vida, para a gente lutar pelos nossos desafios. Tá? Por que a gente não tem muito isso? Por que isso não se fala muito por aí? E por isso a importância de eu mostrar para vocês alguns
bibliografias, algumas biografias e alguns aspectos históricos da sua vida. Por quê? Notícias históricas. Deixa eu ver o Ederson falando aqui. Aí não está aparecendo os slides, não, né? Tá, eu vou tentar compartilhar. Só deixa eu falar dessa parte aqui. Bom, eu falei para vocês que o primeiro biógrafo de Francisco foi Tomás de Celano, Tomaso de Celano. Celano escreveu a primeira vida de Francisco, a segunda vida de Francisco, o Tratado dos Milagres, a vida de Santa Clara. Escreveu pelo menos essas 4 obras. Celano demonstrou um Francisco dessa forma que eu estou falando aqui para vocês. Um Francisco verdadeiro, autêntico, que sofreu, teve dúvida, desiludiu-se, amargurou-se, deprimiu-se. Francisco teve depressão. Mas a igreja da época não gostou muito disso. Então contratam um segundo biógrafo, que não viveu com Francisco, que é São Boaventura. São Boaventura escreve uma nova biografia. E essa se torna, declaradamente pela igreja, numa reunião chamada Capítulo Geral, por volta de 1260, a biografia original, com ordem de destruir todas as biografias anteriores. Destruir, queimar, apagar da história a biografia escrita por Tomás de Celano. E a biografia de Boaventura é uma biografia que mostra Francisco muito santificado, um espírito perfeito. Tira esse lado autêntico, humano, verdadeiro de Francisco. Só que, apesar disso, para nossa alegria, alguns companheiros daquela época guardaram a biografia escrita por Celano. Guardaram em mosteiros, em eremitérios, esconderam. E os pesquisadores, a partir do século XVII, começaram a encontrar. Então, traduziram, publicaram. E hoje tem à nossa disposição essa biografia de Celano, que mostra esse Francisco verdadeiro. Então, a gente tem essas 2 partes importantes. Parte de um Francisco verdadeiro, humano, e essa parte de um Francisco mais santo, com uma ênfase mais nos milagres, à luz da Igreja Católica, escrita por Boaventura, ou Bonaventura. Tá? Então, isso é bem relevante para a gente. Deixa eu ver se eu consigo agora comparar. Opa, tem perguntas no chat? Não está aparecendo aqui para mim, não. Cadê? Não está aparecendo no chat, não. Aqui no bate-papo tá vazio. Tem um bate-papo em grupo aberto aqui, mas só tem um oi meu mesmo. Deixa eu ver se eu acho em outro lugar aqui. Não está aparecendo aqui não, gente. Se vocês puderem mandar para o Ederson, ele me manda aqui no WhatsApp. Os desafios da tecnologia, né? A gente rompe barreiras, né? O evangelho não tem geografia, né? A gente se aproxima mais, assim, mas ainda tem suas dificuldades, suas limitações aqui. Por que Francisco, sendo espírito superior, ele demorou para aceitar o chamado? Então, gente, eu creio que a matéria é muito difícil. A matéria é muito constrangedora. Então, a gente sabe, né, que quando a gente reencarna, a gente perde embotada aquela nossa potência espiritual. Tá? Então, mesmo Kardec vivia os desafios do seu meio. Os grandes espíritos, quando a gente vai estudar a vida deles, isso não despertou assim de repente. Foi um processo de transformação. Escadinhas que eles foram subindo, degrau a degrau, dores, enfermidades, perdas financeiras, uma série de coisas que aconteceram para que houvesse assim um despertamento para o grande chamado, para aquela grande virada. Então, eu acho que se aplica à matéria, à própria reencarnação, que constrange, limita. Emmanuel falava para Chico Xavier, né?
que quando ele desencarnasse, ele ia ver como era difícil se comunicar com o mundo físico. Não é fácil, Emmanuel, comunicar, transparecer a mensagem dele para o Chico, que era um grande médium impressionante. Nem para ele era fácil. Então a matéria ela obnubla, ela apaga ali essa capacidade, essa potência. Miramês, naquele livro, vai trazer informações sobre isso, tá? Ele vai dizer que foi um pouco da escolha do próprio Francisco não ter essas lembranças tão nítidas sobre o seu passado espiritual, tá? Então, também é uma informação relevante. A gente sabe que os espíritos podem manipular, mexer na nossa genética espiritual para a gente cumprir esse ou aquele papel aqui na Terra, ter mais mérito nisso ou aquilo quando a gente reencarna. Então, eu acho que esse é um elemento importante também, para que o exemplo ficasse mais importante para a gente, mais marcante. Por exemplo, a gente sabe do preparo de Saulo de Tarso ao reencarnar, um espírito fabuloso. Mas olha o retrato de Paulo, em Paulo e Estevão de Emmanuel. Saulo participou de tortura dos cristãos para descobrir onde estava Ananias. Então, como assim um espírito dessa envergadura, né? E até que ele desponta como Paulo, faz a transição de Saulo para Paulo, aí faz aquilo tudo que a gente conhece de forma maravilhosa. Utiliza da mesma energia vigorosa que ele tinha, só que agora para o Evangelho. Então, assim, os espíritos superiores não estão isentos das dificuldades aqui da matéria, creio eu, por tudo que eu já estudei. Eles passam por essas tribulações também. Eles vão recordar. Renúncia, Ave Cristo, né? Quando a gente estuda o espírito de Alcíone. Alcíone, quando vem lá do planeta superior dela para cá, o instrutor dela faz, cuidado. Você pode não voltar, você pode ficar um tempo presa por lá, pelas dificuldades lá do meio. Então ele alerta ela, né? Alerta da dificuldade. Então não é simples como a gente imagina. Eles vivem a dificuldade do seu meio, sim, tá? Além desses outros elementos. Então, acredito que está respondido, mas vocês procurem mais depois. Então, deixa eu tentar compartilhar o slide aqui, como não estava compartilhado. Confirme para mim se está aparecendo aí agora o slide. Confirma para mim, Ederson, no zap aqui. Se está aparecendo o slide aí para vocês, porque eu já compartilhei. Ok, então vamos lá, gente. Eu falei para vocês dessa escadinha aqui, ó, que o Francisco subiu até chegar à vivência plena do Evangelho. E eu vou dar um foco em cada momento dessa vida dele aqui, para a gente entender esses períodos da vida dele, tá? Francisco nasceu em 1182, estava em Assis, tá? Por volta ali dos fins de 1181, início de 1182. Não há certo dia do nascimento dele, mas também não importa tanto. E desencarnou em 1226, com 44 anos. Tá? E ele passou a infância, chega ali a juventude, que a gente vai ver os eventos dramáticos da vida dele para construir esse Francisco que a gente conhece. Bom, em 1202, Francisco se alista na guerra entre Assis e Perugia, e ele cai prisioneiro. O que acontece? Como eu falei para vocês dessa transição de regime social, político, econômico, as guerras estavam acontecendo, as pessoas andavam armadas, era guerra o tempo todo, todos os dias, em várias localidades. Infelizmente, a gente não teve uma década sem guerra aqui no nosso planeta. A gente precisa mudar esse número. Não houve uma década sem guerra. E diz para a gente o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Perturbações Espirituais, psicografado pelo Divaldo, que 80% dessas 15 mil guerras tiveram motivações religiosas. Olha como a gente precisa melhorar isso, né?
como que a gente tem andado de maneira muito equivocada na religião. Então, 80% com motivações religiosas. E a época de Francisco teve muito disso também. Francisco, inclusive, vou contar para vocês aqui, quase participa de uma guerra por motivações religiosas. Mas vamos lá. Essa primeira guerra, que Francisco se alista entre Assis e Perugia, ele cai prisioneiro. Então, Francisco tinha os anseios e a influência do seu pai de ser um cavaleiro, de ser um nobre, de ser um burguês, de conquistar um domínio, um poder. Então, para isso, se você saísse vitorioso de uma guerra, você conquistava esses títulos. Tá? No caso, aqui era a Guerra de Assis, a cidade dele, que ele vê essa transição, esse conflito entre as comunas que prometiam que iam trazer fraternidade, paz para todos. Não deu certo esse sistema, trouxe miséria também, igual o sistema feudal trazia. Tá? Mas nessa guerra, Francisco se alista, jovem que era, e cai prisioneiro. Fica um ano preso na Perugia. Perugia é a cidade vizinha de Assis, e ele ali passa por aquilo que eu falei para vocês, dessa desconstrução de valores, porque ele vê que ser cavaleiro não era isso que se prometia. Não era esse poder, esse domínio que ele acreditava que iria ter. Então ele conhece os cavaleiros a fundo nessa prisão, ele percebe que não exerciam aquele código da cavalaria, de gentileza, de bondade, etc., que permeava o seu tempo. Então ele se desilude dos desejos e das promessas do seu meio. Tá? Então esse primeiro momento foi importante na transformação dele. Fica um ano preso. Mas Perugia negocia os mais ricos, Francisco era rico, e outros cavaleiros, com as famílias de Assis. O pai dele de Francisco era rico, então ele paga a fiança e Francisco volta para Assis. Mas Francisco fica quase um ano com uma doença, com uma enfermidade. Ele contrai várias doenças que vão acompanhá-lo a vida inteira. Ele vai ter febres repetidas, doenças do baço, do estômago. Então, essa prolongada doença e convalescença ajuda muito Francisco a se modificar. Ele começa a refletir muito, deitado na cama, aí que ele tira aquela ideia de irmã-dor, né? Chama dor de irmã, de companheira, que a perfeita alegria é suportar a dor com o evangelho no coração. Então, ele começa a valorizar e a se transformar. Tá? Então, isso é importante na vida dele. E, apesar disso tudo, gente, apesar dele ter ido para a guerra, ter caído prisioneiro, ter ficado doente, ter refletido muito e começado a se transformar interiormente, uma nova guerra desponta. Agora, uma das cruzadas. Então, a época medieval, a época das cruzadas, um momento muito triste da nossa história. Várias cruzadas aconteceram, 8, 9, 10 cruzadas. Cruzadas das crianças, onde crianças iam para a frente de batalha, com a ideia falsa de proteger um pedaço de terra onde estaria os despojos, as relíquias do Cristo, enfim. E é o tempo que Francisco viveu. Então, o Papa Inocêncio III, um Papa importante, um Papa poderoso, e o Papa é o pontífice no entendimento católico. É a ponte entre Deus e os homens. Então, o Papa convoca as pessoas para uma guerra. E Francisco tinha aquele desejo de ser cavaleiro, só que ser um cavaleiro do Cristo agora. Ele já queria ser um cavaleiro do Evangelho, mas não sabia por onde ir. O Papa chama, ele, opa, eu vou aceitar. É o Papa chamando. É uma luta pelo Cristo, pelo Evangelho, pela Boa Nova. Então ele se sente atraído por isso. O pai dele vê ali uma nova oportunidade de tornar a sua família e o seu filho nobre, paga a melhor armadura para ele, e Francisco, então, se alista para uma nova guerra. Só que agora o Cristo intervém diretamente na vida de Francisco mais uma vez. Nós vamos ver várias intervenções do Cristo na vida de Francisco diretamente. Então, Francisco, no caminho dessa guerra, nem chegou a brigar, nem chegou a guerrear com ninguém. Logo no início da trajetória para ir lá para essa guerra, né, servindo a um cavaleiro lá, né,
que foi contratado para guerrear, para resguardar as coisas santas, Francisco, primeiro ele encontra um mendigo misterioso, e ele, no ímpeto já de desarmar-se das coisas do mundo, ele entrega a sua armadura a ele. Francisco cai na febre mais uma vez, a febre o ataca de novo, ele adormece, e aí ele ouve a voz do Cristo. O Cristo vem diretamente a ele e diz para ele aquela frase muito famosa que a gente conhece, não sei se vocês conhecem: Francisco, é melhor servir ao servo ou ao Senhor? Francisco responde: servir ao Senhor, é óbvio. Então por que, Francisco, estás servindo ao servo? Ou seja, por que você está servindo ao Papa? Ou você está servindo ao cavaleiro que está na frente dessa luta aí, nessa expedição, em vez de servir ao Senhor, que é Deus? Aí Francisco diz aquela frase linda que Kardec diz, Paulo de Tarso diz, e Maria de Nazaré diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aí Cristo diz para ele: volta para Assis, e lá será dito o que deves fazer. Então esse momento é muito especial nessa virada de Francisco, que é o próprio Cristo que intervém diretamente na vida dele. Então Francisco volta para Assis, e um guerreiro que sai para a guerra e volta sem guerrear, ele é tido como um traidor, como um desertor. Então Francisco, quando volta para Assis, é ridicularizado por todos, sobretudo por seu pai. Então Francisco começa a se isolar atrás dessa voz que falou que ia dizer para ele o que ele deveria fazer quando ele retornasse para Assis. Então ele começa a andar pelas grutas, na natureza, em bosques, começa a meditar, se isolar, contemplar a natureza, andar sozinho, meditando, longe das festas, né, com os amigos, começa a andar sozinho por aí, meditando em busca dessa voz mais uma vez. E é aí que Francisco vai viver a sua última festa, onde os amigos chamam ele para uma festa, insistem e declaram ele como rei da juventude. E é nessa ocasião que ele diz que casaria com uma senhora muito bonita, muito elegante. E eles perguntam quem é, e ele diz que é a dama pobreza. Então ele participa dessa última festa. Ah, tá, o slide está parado. Sim, o Ederson fala aqui que no livro de Miramês dá uma data diferente da católica de nascimento. Dá sim. Miramês, se lembra bem, ele dá dia 23 de setembro de 1182. Tá? Já a Igreja Católica bota por volta de 18 de julho, alguma coisa assim. Tá? E você falou para passar os slides, né? Responde para mim, os slides passaram alguma vez aí? Que eu passei eles aqui. Mas vamos lá. Enquanto não responde, eu vou encaminhando aqui. Então, com essa busca meditativa, contemplativa de Francisco, ele vai encontrar, em dado momento, um leproso, mais um mendigo, mais um ser misterioso que aparece no caminho dele. Diz Tomás de Celano, dizem outros biógrafos, e dizem também os benfeitores espirituais que escreveram, e esses mendigos leprosos misteriosos que aparecem, cruzam o caminho de Francisco, é o Cristo intervindo na vida dele. Tá? Então, nessa busca de Francisco, esse slide aqui é muito significativo, que mostra Francisco ainda com suas roupas coloridas, né? Com vestido, né, pomposo, né, com os trajes que representam a classe superior. A classe era dividida entre maiores e menores. Aí Francisco, como era rico, seu pai era muito rico, vestia essas roupas. Francisco tinha repugnância aos leprosos.
Estou dizendo assim porque ele mesmo escreve assim no seu testamento. Ele tinha pavor, ele era o primeiro a fugir dos leprosos. Mas agora ele estava modificado. Agora ele já havia buscado romper com ideias de uma vida anterior. Então, Francisco, nesse instante, não sente repugnância, não sente amargor, não sente medo, temor, pavor do irmão leproso. Ele vê no rosto desse leproso o rosto de Cristo. Ele desce do seu cavalo, vai em direção a esse leproso, beija esse leproso, entrega as suas moedas, como a dizer: agora eu sou servo do Cristo. Agora eu sou irmão de todos. Tudo muda a partir desse instante na vida dele. E vão dizer os biógrafos que ele segue teu caminho e quando olha para trás, esse irmão leproso desapareceu. Não havia mais ninguém. Tá? Então ele vai dizer, no slide seguinte, no seu testamento feito em cena, no final de sua vida, que o que antes me parecia amargo se me converteu em doçura. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Olha como foi importante esse momento na vida dele. Mas, após esse momento, ele, caminhando na sua contemplação em busca daquela voz mais uma vez, querendo ouvi-la de novo com as orientações prometidas, ele encontra uma capelinha em ruínas, a igrejinha de São Damião, ou São Cosme e São Damião. Estava destruída. Dentro dela só havia um crucifixo de pé, um crucifixo bizantino, um crucifixo onde tem um Cristo de braços abertos, sorridente, de olhos abertos, sem aquela dor, aquela amargura da crucificação. Um Cristo diferente. Então ele ajoelha e ora, em frente a esse crucifixo, querendo ouvir essa voz mais uma vez. Chega a adormecer em frente a esse crucifixo na igrejinha de São Damião. Até que a voz volta a falar com ele. A voz do Cristo, mais uma vez, intervindo diretamente na sua vida, na vida do seu apóstolo muito amado. E a voz diz para ele: Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas? Reconstrói a minha igreja. E Francisco, então, a partir daí, ele passa a reconstruir as igrejas. Não só as igrejas de pedra, no primeiro momento, como, sobretudo, a principal, e aqui nos cabe a todos, a igreja do coração. A verdadeira igreja onde o Cristo precisa fazer morada. Então, esse foi outro momento marcante na conversão dele. Esse encontro com o crucifixo e a voz do Cristo lá em São Damião. Sim, Ederson. Não há, assim, diria, não é pacífico a afeição de Francisco. Tá? Os biógrafos Tomás de Celano e São Boaventura dizem que Francisco era pequeno, dizem que Francisco era bem magrinho, dizem que Francisco não era bonito, mas ele tinha um olhar cativante, sabe? Ele tinha um magnetismo na voz, uma delicadeza, uma doçura que apaixonava. Mas não era bonito, era feio. Tanto que tem, feio aos olhos aqui das convenções humanas, né? Tanto que o Frei Maceu, há uma passagem interessante nos seus escritos, que Frei Maceu fica invejoso de Francisco e diz para ele mais ou menos assim: Francisco, quando eu vou pregar, Frei Maceu era bonito, chamava atenção. Quando eu vou pregar, ninguém me dá atenção. Já quando você prega assim, feio, pequeno, etc., todo mundo te dá atenção. Por que isso acontece? Aí Francisco responde mais ou menos que, seguindo a letra do Evangelho, né, que Deus escolhe os mais feios, os mais míseros, né, para confundir os orgulhosos. Então, a mensagem do Evangelho nos tira da zona de conforto, da zona das convenções humanas, né? Então ele diz que escolheu o mais miserável, o mais feio, o mais desprezível de todos para revelar a grandeza da sua mensagem. Tá? Então, eu sou mais por aí também, por essa informação dos biógrafos, que ele não chamava a atenção pela sua beleza física, mas pelo seu olhar, que é o espelho da alma, e
pela sua delicadeza, pela sua sensibilidade, pela sua gentileza e cordialidade. Seguindo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua amabilidade e doçura, um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar os seus semelhantes. Tá? Tem uma frase que eu destaco também no slide, vocês estão vendo o slide agora é da Maria Estico, que é uma das biógrafas de Francisco. Ela diz que Francisco, então, passa a amar tudo aquilo que seus olhos pousaram. Ele começa a enxergar tudo com os olhos do Cristo. Aí a gente começa a ver nascer aquele Francisco da contemplação. Observa um verme, observa um fazão, observa um peixe, observa uma ave, observa um leproso, observa qualquer ser humano e vê a essência de cada ser. Não se importa mais com a forma. Ama tudo aquilo que seus olhos pousam. Ou seja, extrapola as convenções humanas, extrapola a coloração, a pigmentação da pele, extrapola tudo que separa cada um de nós uns dos outros. Tudo que impede a nossa fraternidade, os muros que construímos, as convenções, os caracteres, as questões que nos afastam dos outros, as questões que limitam a nossa capacidade de amar e de se doar uns aos outros. Ele começa a ver a essência das criaturas. Assim como Cristo, quando viu Judas, ele viu o futuro de Judas. Ele viu Joana d'Arc, redimida, santificada. Não congelou o seu olhar do Judas, que teve um equívoco naquele tempo. Assim como ele vai ver personalidade naquela época, com seu olhar espiritual, vai ver o futuro santificado e redimido desses seres. Assim como Cristo olha para a gente, vê os espíritos imperfeitos que somos, mas em processo de aperfeiçoamento. Vai ver além da matéria. Isso é muito substancial, gente. É um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas, que a gente precisa muito aprender a desenvolver. Não é isso? Não apareceu o slide, né? Tá. Maria Estico é uma freira, tá, da Igreja Católica. Escreveu essa biografia maravilhosa, uma freira muito inspirada, tá? E a gente sabe que a mediunidade, a intuição, né, a psicografia, a mediunidade como um todo, a comunicabilidade com os espíritos não se dá só no espiritismo. Então, a obra de Maria Estico é uma obra que parece uma obra, assim, psicografada. Não que uma obra não psicografada não tenha também um grande valor. Mas Maria Estico é uma das mais respeitadas escritoras sobre Francisco de Assis entre os franciscanos, entre os historiadores de Francisco. Tá? Então, a obra dela é uma das que eu mais recomendo, pelo seu valor espiritual, pelo seu valor evangélico e pela sua fidelidade à história de Francisco. Então, ela retrata essa frase aí. Ficou preto, né? Então, eu acho que eu vou ter que tirar aqui, gente. Vocês preferem com ou sem slide? Diz para mim. Desculpem a voz falhando. Estou em semanas bem intensas de palestras. Tive palestra ontem, antes de ontem. Vou ter sábado, domingo. Pode ser 100? Então tá bom. Então vamos 100, tá? Então deixa eu voltar a ver vocês aqui também. Quer dizer, eu não estou vendo vocês, não. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Parou. Então tá. Ah, vocês estão passando ainda. Que bom. Então, gente, no segundo período, dando continuidade à vida dele, para a gente estudar a vida e a obra dele, nesse segundo período de uma reconstrução, realmente de uma descoberta da vocação e de uma vivência dela, Francisco, quando ouve essa voz do Cristo dizendo para ele reconstruir a igreja, ele entende no primeiro momento que era para reconstruir a igreja de São Damião, que estava destruída. Então, o que ele faz?
O que ele faz? Isso é engraçado, é curioso. Ele ainda trabalhava com o pai dele na loja, né, lá em Assis, no comércio. Lembrei de uma coisa importante. O pai de Francisco talvez fosse o mais rico de Assis. Mas lá vivia também Santa Clara, não é isso? Santa Clara de Ofreduti, Santa Clara de Assis. Clara de Assis também era filha de uma das famílias mais ricas de Assis, talvez de toda a Úmbria, que é a região central da Itália, onde fica Assis, Perugia, Foligno, enfim. O pai de Clara era mercador de armas. O pai de Francisco, mercador de tecidos e de tintas, pintava as roupas dos nobres. Das duas famílias mais ricas e poderosas, saem os dois seres mais pobres, mais humildes, mais simples, mais espiritualizados. A lógica de Deus é diversa da lógica do homem, né? Então, isso é um fato interessante. Francisco, então, ainda trabalhava com o pai dele, apesar de não mais com aquela constância e intensidade. O pai já não tolerava mais a mudança radical dele. Então, o pai dele estava viajando, ele vai na loja, pega os tecidos e vai vender em Foligno, que é uma cidade muito próxima, para pegar dinheiro, para ter dinheiro, para pagar a reconstrução daquela igreja de São Damião. Então, ele vende a preço de banana em Foligno, corre para São Damião, entrega aquela bolsa de moedas da venda que ele fez ao capelão de São Damião, que cuidava lá da igreja destruída. O capelão não aceita aquilo, porque sabia que ele era filho de Pedro Bernardone, que o pai dele não ia gostar nada disso, e que Francisco andava muito diferente do que ele era. Né? Então, daí gera uma grande confusão. O pai de Francisco, quando volta, encontra a sua loja vazia dos tecidos e descobre o que aconteceu, ele começa a correr atrás de Francisco. E nada de achar Francisco se esconde. Se esconde nas grutas, né? E por aí vai. Até que ele é encontrado, e ele apanha do pai, ele é preso nos fundos da casa. Mas vamos antecipar aqui a história, encurtá-la, e acontece aquela renúncia em praça pública, onde Francisco vai despir-se de suas roupas, pertencentes ao seu pai, vai devolver as moedas que ele pegou, e ali, publicamente, num julgamento público, perante praticamente toda a Assis, isso foi importante, porque o Evangelho, Cristo, quis fazer da decisão dele uma decisão pública para realmente confundir os orgulhosos, para mostrar que o Evangelho mudou a vida daquele ser humano, para mostrar que ele agora viveria um caminho diverso daquele caminho que o senso comum vivia, que a maioria desejava, de riquezas, de glórias, de poderes humanos, dinheiro, domínios, propriedades. E não era o que Francisco mais desejava. Então, Francisco desce-se em praça pública, ali era um julgamento, o julgamento era público, perante o bispo Guido, Dom Guido, ele era o juiz e era o religioso líder daquela região, na época, então os julgamentos se davam através dele. Então, em praça pública, ele desce e ele fala mais ou menos assim: até então, eu servia a meu pai Pedro Bernardone, mas agora eu sirvo a meu pai que está nos céus. Não chamo mais de pai a Pedro Bernardone, mas é meu pai que está nos céus. Isso foi importante porque impactou muito os amigos, as pessoas que conheciam Francisco. Dali vão sair os demais e principais frades que acompanharam Francisco de Assis. Tamanho poder da decisão pública dele ali. Então, isso foi muito importante para Francisco. E quando acaba esse julgamento, quando ele entrega tudo, ele sai cantando, feliz, dizendo que era o arauto do rei, dizendo agora que era filho de Deus. Ele não desrespeita o pai dele, ele não julga, não condena o pai dele. O pai dele queria que o filho vivesse a vida do pai, os propósitos do pai. Mas ele não, ele queria viver a vida, a vocação dele, os propósitos de Deus. Então ele não critica, não julga o pai. Ele entrega o que é do pai
que o pai deu para ele, agradece ao pai dele, ele agradece sinceramente ao pai dele: pai, te agradeço com as minhas palavras. Tudo que você fez por mim, tudo que você desejou para mim, tudo que você me deu, todo o preparo que você me deu, todo o sustento que você me deu. Mas eu tenho uma vocação, pai. Eu tenho um propósito, um caminho. E esse caminho não está batendo mais com o que você deseja para mim. Eu estou seguindo meu caminho evangélico, te amo, gratidão. E foi. Esse movimento que ele fez é muito importante. E muitas vezes o movimento que a gente quer fazer é de luta, é de guerra, é de condenação, de julgamento, porque a gente está seguindo outro caminho. Né? E Francisco dá aula para a gente nisso. Francisco é o santo da conciliação, é o santo da paz, é o santo da concórdia. Ele conseguiu restaurar a amizade entre pessoas, entre povos, entre nações. Ele foi até o sultão Al-Kamil, rival dos cristãos, e fez um pacto de amizade com ele, apesar dos católicos que lideravam a cruzada não aceitarem esse pacto da paz. Então ele é esse santo que sai de um lugar para outro, sem criticar esse lugar que ele estava e restaurando a unidade divina que deve imperar em todos nós. É o santo da paz, da conciliação. Ele faz vários movimentos repetitivos em sua vida com esse propósito de conciliação, de restauração dessa unidade que rompeu-se com a separatividade que impera o nosso meio. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se Anderson disse algo. Então, há também, Anderson pergunta sobre Clara e Francisco, né? Quando que eles se conheceram? Há filmes e livros que dizem que se conheceram desde pequeno. Já há outros escritos que dizem que foi na juventude. Há outros que dizem que foi nesse julgamento em praça pública que Clara viu pela primeira vez Francisco. Não há uma concordância assim. Há uma concordância que eles viviam próximos, devem ter se cruzado em algum momento. Francisco era 11 anos mais velho que Clara. Então, assim, a convivência no meio comum talvez não se daria tanto, porque o Francisco está com a juventude aqui, Clara é criança ainda brincando lá. Né? Então, deviam se conhecer, mas ninguém sabe precisamente quando que isso se deu. Né? Então, fica aqui na discordância. Mas o fato é que a transformação dele, de alguma maneira ela assistiu, ela soube, conheceu, tanto que ela tinha também essa vocação. Da mesma forma que não há Paulo sem Estevão, para mim não há Francisco sem Clara, que ela foi realmente um sustentáculo espiritual da vida de Francisco. Francisco se confessava para ela, né? Francisco, nos momentos mais duros da sua vida, foi ela que conseguiu tirar ele assim do buraco, do fundo do poço, da sua depressão, sobretudo quando estavam desviando a ordem franciscana do caminho originário. Então, ela foi de extrema importância para Francisco. Tá? Então, deixa eu ler aqui o que vocês estão escrevendo. Chico Xavier narra Francisco preso no porão. Sim, né? Existe até hoje lá em Assis. Eu tive a alegria de ir lá para pesquisar mais e perfumar sentir esse perfume franciscano, né? E lá na casa de Francisco de Assis, lá dentro de Assis, há um porãozinho, há as correntes onde Francisco ficou, onde a tradição diz que ele ficou, né? Sim, ele fundou a Ordem das Clarissas, né? Francisco chega a escrever a regra de vida das Clarissas. E elas viveram em São Damião, nesse lugar onde foi feita essa grande conversão virada da vida de Francisco. Ela viveu 40 anos em São Damião, em clausura. Tá? Então, é um lugar muito especial. Se alguém um dia puder ir, aproveite São Damião, é aberta lá a visitação, fica fora dos muros de Assis, uns 2 quilômetros. É um ambiente espiritual fabuloso, fabuloso. Né? O magnetismo desses dois espíritos está lá ainda. E Francisco admite Clara, uma ordem de homens, né?
Naquela época, a mulher ainda era muito excluída, né? Hoje ainda há isso, né? Mas naquela época era muito pior. O Francisco, ele rompe um pouco com isso e admite Clara na ordem franciscana, coloca ela depois em um convento de freiras e chama ela até de frei, muitas vezes, né? De irmão, né? Para admiti-la entre os seus, né? Mas entende que ela precisava de uma ordem própria para não gerar tanto conflito, tanta confusão assim. Mas trocava cartas com ela, de vez em quando ia visitá-la para fazer almoçar com ela, né? Enfim, momentos assim lindos que os dois conviveram, um amor espiritual que a gente nem sabe descrever, nem sabe descrever. Então vamos lá, gente. A gente tem até 9h15, é isso? Ederson, 9h15 que a gente termina, 9h10. Então Francisco renunciou aos bens em praça pública. Aí ele reconstruiu a igreja de São Damião, reconstruiu a igreja de São Pedro, reconstruiu a igreja de Porciúncula, né? Porciúncula de Santa Maria dos Anjos. Né? Então, uma igreja também pequenininha, pequenininha. A igreja fez uma igreja muito maior em volta, né? Até para proteger, para preservar o original, mas ele reconstrói. Mas quando ele reconstrói essas 3 igrejas, gente, eu gosto muito desse aspecto humano, tá? Vocês me perdoem, mas eu gosto muito desse aspecto humano de Francisco. Quando ele reconstrói as 3 igrejas, ele começa a pensar: meu Deus, será que minha vocação é pregar ou é construir igrejas? Reconstruir igrejas? Ele cai nessa dúvida. Aí ele começa a buscar essa voz do Cristo, mais uma vez, para entender qual que era essa vocação dele. Se era ficar construindo ou se era viver isolado em eremitérios, entrar para alguma ordem. Aquele tempo medieval, o entendimento é de que o mundo era pecaminoso. Então existiam mais de 300 eremitérios, mosteiros naquela época, onde as pessoas se isolavam do mundo. Isso é muito bem retratado nos romances de Emmanuel também. Como que as pessoas se isolavam, a religião se isolava dentro de muros, porque não podia ter contato com o mundo pecaminoso. Então demonizavam o sexo, demonizavam uma série de coisas. Tá? Então Francisco pensava: será então que eu tenho que entrar para alguma ordem dessa? No fundo ele sabia que não, que ele era itinerante, ele era um peregrino. Ele tinha que levar o evangelho na prática, na vivência, para fora dos muros de qualquer igreja. Então ele, nessa dúvida, ele vai descobrir que a sua vocação era a vocação da pregação do reino de Deus, da vivência fora dos muros, uma ordem diferente, a ordem dos frades menores. E não foi fácil essa descoberta. Ele citar aqui um caso só. Ele usa o método da universalidade do ensino dos espíritos, como a gente aprende na codificação, né, para que uma mensagem seja considerada verdadeira, ela tem que vir de meios diversos, de lugares diversos, né, assim. Então, Francisco, ele ora a Deus para descobrir se ele devia pregar ou viver isolado. Ele pede para o Frei Silvestre orar a Deus e descobrir se era para pregar ou sair em peregrinação. E pede para um frei perguntar a Santa Clara, pedir a ela para ela orar, e ela perguntar também. Francisco ora e recebe a resposta do Cristo, que era para ele pregar. Frei Silvestre ora, traz a resposta para Francisco, dizendo que era para ele pregar. Itinerante, né? E Clara, a mesma coisa, traz a mensagem através de Frei Maceu, se eu não me engano, dizendo que Francisco devia sair em peregrinação, pregando o reino de Deus. Olha aí que interessante, né? A universalidade do ensino dos espíritos. Sim, Antônio de Pádua, né? Antônio de Pádua foi um dos espíritos mais preparados que reencarnaram junto de Francisco para ajudá-lo nessa virada, né? Nessa transição, nessa vivência do Evangelho. Antônio de Pádua, Antônio de Lisboa,
espírito muito superior, Bezerra de Menezes, fala sobre ele. Então, de Pada pregava os peixes, né? Era um pregador, era um orador fantástico, um médium de várias potencialidades. Tá? E um dos espíritos que dirigem são prepostos ministros do Cristo aqui na Terra. Ele morava em Lisboa, muito rico, intelectual, e ele viu o martírio de alguns frades franciscanos lá na cidade dele. Frades pregando a Boa Nova que foram martirizados. Francisco ficou muito triste com a morte desses frades. E aquilo comoveu muito Antônio de Lisboa. Foi o exemplo que ele precisava. Ele rico, pomposo, intelectual. Quando vê isso acontecer, ele decide entrar para a ordem franciscana. Entra para a ordem franciscana. Passa, assim, 2, 3 anos, não vou saber precisar, em silêncio, dentro da ordem, servindo a todos, trabalhando em silêncio. Até que um dia, na ausência de um ministro, na ausência de uma autoridade que tinha que pregar, ele é chamado a pregar. Só sobrou para ele. Ele faz uma pregação fantástica. Ele era um dos poucos que Francisco de Assis autorizava a carregar livros, a ter livros consigo mesmo. Porque ele sabia da missão espiritual de Antônio de Lisboa. Tá? Então, esse espírito é um espírito fabuloso, impressionante, muito importante. Francisco reconheceu de imediato o valor, a grandeza desse espírito, e aí ele autorizou várias coisas que a outros ele não autorizava, não recomendava. O tal, né? O tal representa a espiritualidade franciscana. O tal é uma letra do alfabeto grego, é uma letra do alfabeto hebraico, é uma letra, né, que representa a horizontalidade e a verticalidade, né? Então representa os valores éticos, morais, representa, né, e representa a verticalidade, que representa a transcendência, que representa a intervenção divina, que representa o caminho de peregrinação, de trabalho pelo reino de Deus, que a gente deve vivenciar. Então, aquilo, Francisco absorveu isso de alguma coisa daquela época, de alguma tradição daquela época, né? Existiam dezenas de ordenações naquela época. Então, esse tal era comum por ali. Então, ele absorve isso para ele, traz uma identidade especial disso para ele, aquilo marcou ele de alguma forma que ele passa até a assinar com tal. E ele é taossificado, vou usar essa palavra. Francisco, no final da sua vida, ele recebe os estigmas, né? Ele é estigmatizado. Ele recebe as chagas de Cristo em si mesmo. Então, ali ele transcende, né? Então, ali ele realmente retrata na própria vida. Ele é o espelho da perfeição, o espelho do Cristo. Ele taossificou-se. Ele deixou transpor-se em si mesmo esses valores cristãos, né? Então, tal foi algo que ele assimilou das tradições daquela época, das várias que haviam, tá? E tomou para si como um símbolo da sua espiritualidade. Tá bom? E o corte de cabelo, por quê? Alguém aí já tem? Eu ainda não tenho, não, mas vou chegar lá. O que acontece? Também eram tradições da época, né? As tonsuras. Né? Clara fez a tonsura, porque eram noviciados, iniciações nas ordenações da época, né? Então, Clara teve que cortar o cabelo. São votos, são tradições que as ordens religiosas fazem. Então, Clara cortou o cabelo, ou seja, a vida antiga deixou para trás, de vaidade, disso, daquilo fica para trás. Agora é uma nova vida. E Francisco também era um significado que eles estavam, né, fizeram a tonsura também, recebe aqui agora a coroa de Cristo, né? Então, absorveu a tradição da época. Eu acho que isso se deu quando o Papa Inocêncio III, Francisco, viaja até Roma. Francisco não era padre, então não podia pregar, quando ele descobre a sua vocação. Então, quando ele viaja até Roma e recebe a bênção do Papa, a autorização para ele poder pregar, que ele não era padre, então talvez lá eles tenham feito esse corte para demonstrar agora que eles estão autorizados para fazer pregação.
Tá? Então, acho que é por aí. Ai, ai, ai. Tem gente que nem precisa cortar, né? Já acontece. 9h10, né, gente? O que vocês acham? Tá suficiente já, né? Eu acho que a gente pode parar por aqui, fazendo uma prece interessante. A Clara raspou zero. Exatamente. Ai, ai. Francisco, quando se ajoelha lá em frente ao crucifixo bizantino de São Damião e fez aquelas tantas orações que eu falei para vocês, ele próprio registrou, está lá no seu testamento, nos seus escritos, uma oração muito bonita. Eu tenho de cor. E eu faço todos os dias. Ele diz assim: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa viver segundo a sua vontade. Amém. Veja que interessante essa oração. Ele fala fé verdadeira, esperança firme e caridade perfeita. Tudo que a gente precisa. E nós temos um item na codificação, em O Livro dos Espíritos, chamado fé, esperança e caridade. A presença de João Francisco na codificação é interessante. Divaldo fala em uma palestra o seguinte, e não tem nenhuma mensagem de Francisco de Assis lá, mas ele entende, Divaldo, que a frase fora da caridade não há salvação é dele, de Francisco de Assis. No Prolegômenos, né, o prefácio, a introdução não, o prefácio que abre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o primeiro espírito a assinar é São João Evangelista. No livro Cartas e Crônicas, o espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ele narra um encontro de João com Cristo no plano espiritual, pouco depois da vinda dele como Francisco de Assis. E João e Chico, e Cristo vai dizer para João mais ou menos assim. Ele pede um inventário de como está a religião aqui na Terra, e João mostra que não está nada bem, cruzadas, inquisições, deturpação do Evangelho, desviou-se quase totalmente. Então, o Cristo vai falar mais ou menos assim: se os homens não receberam a mensagem dos homens, de Francisco e de todos que vieram, encarnaram, os espíritos agora é que vão falar, prenunciando a vinda da codificação. E ele diz para João: e tu, João, será? Não lembro o que ele diz, mas como se João fosse o secretário, fosse o administrador da vinda do Consolador prometido através de Kardec. Essa informação bem interessante também, que mostra a presença de João na codificação. Tá? Anuncia a próxima quinta, pode finalizar e anuncia que vai ter continuidade. Exatamente, gente. Eu criei um material muito extenso, tá? Para compartilhar com vocês, não para concluir hoje, tá? Para a gente concluir em outras quintas-feiras. Acho que 2 ou 3 quintas-feiras a gente conclui isso. Nós vamos parar hoje no slide 34, tá? 33, 34. Então, eu agradeço demais a vocês pela oportunidade que me deram de partilhar desses conhecimentos, pouquíssimos, tá? Sou um simples estudioso e vou compartilhando isso da maneira que eu posso, tá bom? E sempre que encontro uma oportunidade, a minha alma se enriquece muito, porque eu tenho que preparar o material, tenho que meditar Francisco, tenho que pensar franciscanamente. Isso me ajuda muito nas dores e desafios da minha vida. Então, vocês me deram essa oportunidade. E eu espero que o estudo tenha ficado claro, tenha sido valioso para cada um de vocês. Então, agradeço demais por tudo. Concluo com uma saudação franciscana de paz e bem. Francisco anunciava a paz, anunciava o bem, com toda a sua delicadeza, com toda a sua amorosidade.
Então, paz e bens para vocês. Gratidão imensa por tudo, tá? E fica por aqui o nosso estudo de hoje. E essas palavras finais eu sinto como se fosse uma prece. Tá bom? Um abraço. Se quiserem dizer alguma coisa, me avisem aqui no grupo para a gente encerrar. Então, tá bom. Então a gente precisa fechar com uma prece verdadeiramente e terminando essa prece, eu já vou desconectar aqui. Tá bom? Um abraço em todos. Senhor da vida, querido Pai Francisco, toda a comunidade franciscana, nós queremos te agradecer e louvar mais uma vez a mensagem do Cristo, que através do Espiritismo nos convida mais uma vez a edificar o reino de Deus em nós. Agradecido por essa oportunidade, Senhor, quero rogar a cada companheiro desse que participou do estudo, que o Senhor derrame sobre os seus corações, dos seus familiares, coragem, fé, serenidade, perseverança, para que sigam para adiante no trabalho de servir a causa de Deus. E que se nós produzimos aqui hoje, Senhor, algo de bom, que seja encaminhado aos que mais sofrem, aos animais e à natureza que tanto sofrem, aos humanos, nas penitenciárias, nas ruas, nos leitos de hospital. Que seja feita a sua vontade, Mestre. Que seja entregue a cada um, segundo o teu desejo e a tua ordem. Gratidão imensa sempre, Senhor, por todas as coisas. E que assim seja. Graças a Deus.